Olá, meus queridos amigos e irmãos em Cristo Jesus. A graça e a paz esteja sobre a sua vida. Que bom que você está conosco para juntos adorarmos ao Senhor. Eu te convido agora para fechar então seus olhos e orarmos ao nosso Deus. Ó Pai bendito e amado, nós estamos agora reunidos para colocar nossas vidas nas tuas mãos. Senhor, venha com o teu poder, venha com a tua graça, venha com a tua misericórdia sobre nós. E receba então esse nosso culto como louvor e adoração, porque só o Senhor é Deus e não existe nenhum outro Deus além de ti, ó Pai. Ó Deus bendito e amado, tome, ó Pai, nas tuas mãos, Senhor. Esteja conosco e nesse período que nós estamos enfrentando, Pai. Que nós possamos agora estar em espírito e em verdade, mesmo, ó Pai, quando nós estivermos em casa, Senhor, mas que nós possamos estar adorando ao Senhor, pois em Cristo Jesus que eu oro, amém e amém. Quero ler um texto com vocês lá em Salmo, capítulo 40, versículo 16 e 17, que diz: regozijem-se e alegrem-se em ti todos os que te buscam. Digam continuamente os que amam a tua salvação. Engrandecido seja o Senhor. Eu, na verdade, sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Tu és o meu auxílio, o meu libertador. Não te detenhas, ó Deus meu. Amém? Então vamos adorar ao Senhor neste momento. Boa noite, meus amados irmãos. Eu trago a paz do Senhor para todos os irmãos que estão nas suas casas. Vamos louvar esse hino e quero que os irmãos meditem na mensagem, na letra do mesmo. Queres desanimar-te, já não tens teu fervor, de coração pesado, não crês em teu Senhor, pois Cristo é teu amigo, teu guia e protetor, de tudo que careces, te supre seu favor. De tudo que careces, te supre seu favor. Exulta, ó crente, exulta, ao Salvador bendiz, por ele protegido, és livre, és feliz. Sendo, porém, tentado, prestes a sucumbir, turvo teu horizonte, muito feito em teu porvir, procura já chegar-te bem junto ao Salvador, pois tudo te garante, teu guia e protetor, pois tudo te garante, teu guia e protetor. Exulta, ó crente, exulta, ao Salvador bendiz, por ele protegido, és livre, és feliz. Nunca se turbe, ó crente, teu triste coração, eis com ternura exclama quem te deu salvação. Confia em mim
somente em meu poder e nas mansões eternas comigo irás viver. E nas mansões eternas comigo irás viver. Exulta, crente, exulta ao Salvador, bendiz, por ele protegido, és livre, és feliz. Você que tem algum pedido de oração nesse momento, lá em Provérbios, capítulo 3, versículo 5 e 7 diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te ensebilhes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparte do mal. Você com certeza tem algo para colocar diante de Deus. Eu gostaria que agora você colocasse isso diante de Deus, nesta oração que iremos fazer. Pai, nesse momento, queremos interceder ao Senhor por esse pedido de orações. Que o Senhor, ó Pai querido, possa abençoar a vida dessas pessoas que estão nos acompanhando. Tenho certeza que algo que aflige a sua vida, que tem deixado essas pessoas talvez desesperadas, com medo, aflitas, a paz do alto céu, ó Pai, é que pode vir e invadir o nosso coração e transformá-los. É isso, ó Deus querido, que eu quero colocar diante de Ti, ó Pai. Ajuda-nos a vencer-nos diante de todas as dificuldades, ó Pai. Lute as nossas batalhas, guerreie, ó Pai, as nossas guerras. Faz de nós, ó Pai, mais que vencedores em Cristo Jesus. Tenha misericórdia, ó Pai. Ajuda-nos, Senhor. Tome a nossa igreja nas Tuas mãos, Senhor. Abençoe, ó Pai, cada membro, cada família, cada irmão, Pai. Aonde estiverem agora, Pai. As suas dificuldades, ó Pai, os seus sonhos. Abençoe, ó Pai. Que, ó Pai, nós possamos sonhar os Teus sonhos, Senhor. E que elas sejam uma realidade nas nossas vidas. Tome a nossa cidade, ó Pai, nas Tuas mãos. Os casos, ó Pai querido, do coronavírus têm aumentado, Senhor. Muitas pessoas têm sido contaminadas. Abençoe, ó Pai querido, aqueles que saem para trabalhar, que trabalham no supermercado, que trabalham nos hospitais, que trabalham na rua. Ó Pai querido, trabalha na área de saúde. Deus, entregamos nas Tuas mãos a vida de cada um deles, ó Pai. Te pedimos, ó Deus querido, misericórdia, ó Pai, para que possamos vencer esse vírus, ó Senhor. Ó Deus bendito e amado, ser com Teu povo. Em Cristo Jesus que eu oro. Amém e amém. Nós estamos fazendo a nossa campanha de missões mundiais. E no domingo passado tivemos a mensagem do pastor Nilson lá da Espanha. E contou então para nós um pouco dessa experiência. E queremos que você participe conosco, ajudando a sustentar os missionários que nós temos no campo missionário. A Junta de Missões Mundiais, nós somos a segunda maior agência missionária do mundo. Só perdemos para os Estados Unidos. Nós temos muitos missionários, mais de 2.000 missionários enviados para esse mundo para a pregação do Evangelho. E queremos então que você nos ajude e nos abençoe com a sua oferta, enviando então a sua oferta para sustento desta obra. E o nosso tema é: transforme o mundo com a alegria de Jesus. E a nossa divisa se encontra lá em Filipenses capítulo 4, do versículo 4 e 5, que diz: alegre-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegre-se.
seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Amém? A Europa ainda hoje se considera um continente cristão, mas o que nós vemos é que cada vez mais as pessoas se afastam do cristianismo. Quando falamos em questões de fé, as pessoas são indiferentes. Nós não enfrentamos perseguição na Europa, nós não enfrentamos perseguição em Portugal, mas temos que lidar com a indiferença a tudo aquilo que diz respeito a Deus, a sua obra e aquilo que Ele faz no mundo. Diante desses desafios, nós assumimos o compromisso de levar a alegria de Jesus, que transforma o mundo, que transforma a Europa. Tantas pessoas naquele continente tão bonito têm morrido sem Cristo, não têm experimentado a alegria, a graça que vem de Jesus. O nosso compromisso como missionários é levar o Evangelho da graça, que traz vida, que traz salvação, que traz alegria. E nós podemos então falar de casos como o do Rui, um jovem ateu que foi alcançado pela graça, resistia ao Evangelho, não blasfemava contra as coisas de Deus e foi alcançado, foi discipulado, se preparou no seminário e hoje se prepara para ser um jovem pastor e com a sua esposa Joana se dedicam e querem se dedicar a alcançar os jovens do seu país. Caso como o jovem João, um profissional, um militar da Marinha que mergulhava no seu trabalho, mas ainda tinha uma vida muito superficial com o Senhor e com a sua obra. E hoje, alcançado pelo Evangelho, mergulha na palavra, deseja ver a sua vida, a sua história sendo transformada pelo Evangelho e fazer dela um instrumento para alcançar muita gente. Caso como o da Manuela, que tinha o seu coração mergulhado em tradições religiosas, tinha um coração dividido e reconhecia que o seu coração era dividido. Hoje, graças ao Evangelho, ela diz: o meu coração é de uma pessoa só, o meu coração é de Cristo. Nós estamos em Portugal ajudando a transformar vidas. Transforme o mundo com a alegria de Jesus. Viver pra mim é Cristo e nele vou permanecer. Levar ao mundo a alegria que me faz viver. Posso ouvir um som de esperança. Ele vem de um povo redimido. Reinos e nações um dia ouvirão a voz de quem quer transformar o mundo. E essa voz me inspira em seu amor. Me abraça com tua graça e me faz dizer: viver pra mim é Cristo e nele vou permanecer. Levar ao mundo a alegria que me faz viver. E assim eu vou seguir até que a terra se alegre em ti.
Cristo e nele vou permanecer. Levar ao mundo a alegria que me faz viver. E assim eu vou seguir até que a terra se alegre em ti, Jesus. Se alegre em ti. Em Jesus, em Jesus. Meus queridos amigos e irmãos, quero convidá-los a abrir a sua Bíblia na carta de Efésios, capítulo 5, a partir do verso 1. Carta de Efésios, capítulo 5, a partir do verso 1. Nós estamos meditando sobre o estilo de vida de um servo de Cristo e queremos dar, então, continuidade a esse estudo. Que diz assim a palavra de Deus, na carta de Efésios, capítulo 5, a partir do verso 1. Portanto, sede imitadores de Deus, como filhos amados. Andai em amor, como Cristo, que também nos amou e se entregou por nós. E a Deus como oferta e sacrifício com aroma suave. Mas a prostituição e todo tipo de impureza ou cobiça nem sequer sejam mencionados entre vós, como convém a santos. Nem haja indecência, nem conversa tolas, nem gracejos obscenos, pois essas coisas são inconvenientes. Pelo contrário, haja ações de graça. Porque bem sabeis que nenhum devasso, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras sem sentido, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os desobedientes. Portanto, evitai a companhia deles, pois no passado eras treva, mas agora sois luz no Senhor. Assim andai como filho da luz, pois o fruto da luz está em toda a bondade, justiça e verdade, procurando saber o que é agradável ao Senhor. E não vos associeis às obras infrutíferas das trevas, pelo contrário, condenais. Pois é vergonhoso até mesmo mencionar as coisas que eles fazem às escondidas. Mas todas essas coisas, sendo condenadas, manifestam-se pela luz, pois tudo que se manifesta é luz. Por isso se diz: desperta tu que dormes, levante dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Oremos. Deus bondoso, amado, nesse momento colocamos as nossas vidas nas tuas mãos e queremos agora ser guiado pela tua palavra e ser praticante da tua palavra, Senhor. Ajuda-nos a compreender esse texto e a viver, ó Pai querido, a tua palavra. Usa-me, ó Deus querido, agora, nesse momento, para transmitir umas verdades bíblicas, ó Pai. Em Cristo Jesus eu oro. Amém. Qualidade de vida divino. É hora de acordar. Nós estamos trabalhando em cima da carta do apóstolo Paulo à igreja de Efésios, a partir do capítulo 4. E esses textos que nós temos aqui estudado, caso você ainda não acompanhou, você pode acompanhar através dos outros vídeos que estão aí publicados no YouTube. Nós temos aprendido como que o apóstolo ele coloca para a igreja como os cristãos devem se comportar e viver. Nós temos agora uma nova vida, uma vida com Cristo. E essa vida com Cristo nos implica num novo viver, num novo modo de andar diante desse mundo.
E o que o apóstolo Paulo ele vem colocando na sua carta é uma teologia prática, é algo prático para que nós possamos, então, vivenciar a cada dia, a cada instante. É claro que é muito difícil nós vivemos essa vida de santidade, essa vida de comunhão, essa vida no Espírito, porque nós temos a carne que luta contra. Mas o apóstolo Paulo fala que nós somos agora novas criaturas. E que com esse nova criatura nós devemos então nos comportar como filhos de Deus. E é nesse momento então que eu quero tirar aqui algumas lições que devemos obedecer, que o apóstolo então coloca para os seus servos ali, para aquelas pessoas, para os servos de Cristo Jesus. Ele deixa então algumas ordens. E quais ordens são essas? Primeiro, é que nós sejamos imitadores de Deus. Logo no versículo 1, ele coloca isso. Portanto, sede imitadores de Deus como filho amado. O apóstolo Paulo aqui descreve como nós éramos antes. Nós éramos filhos perdidos, filhos marcados pela desobediência, a quem o pai então precisava mostrar a sua ira. Mas agora nós somos diferentes, somos filhos amados, transformados, lavados e temos agora uma nova meta. Na verdade, essa nova meta é a meta de qualquer família normal e bem ajustada. E podemos então admirar aquele nosso querido pai, ou então a nossa querida mãe. Sempre tem na família alguém que nós admiramos e queremos muitas vezes imitar, andar naquele caminho, ser como aquela pessoa. E é isso que o apóstolo, então, ele coloca para você e para mim, colocou então para a igreja de Efésios, que nós devemos imitar quem? A Deus. Mas como que nós podemos imitar a Deus? Eu quero apenas separar uma coisa aqui para nós. É na característica principal de Deus, que é a sua santidade. É uma das naturezas comunicáveis de Deus e que nós devemos ter então na nossa vida. Paulo afirma que se somos filhos amados e amamos o nosso Senhor, não apenas buscaremos qualidade, mas viveremos uma nova natureza santa que recebemos do nosso Pai. E essa natureza, ela precisa então estar em nós. Uma natureza bela e que deve ser vista nas nossas vidas através de outras pessoas. Que nós precisamos ter o quê? Um corpo santo, intenções santas, um falar santo, uma visão santa, um coração santo e um povo santo. A santidade de Deus, ela é principal para que nós possamos então imitar. Será que você tem conseguido andar em santidade? Será que você tem conseguido imitar a Deus? Nesse período que nós estamos vivendo, de quarentena, nós precisamos imitar a santidade, ter prazer, ter, meus queridos, admiração a Deus nesse sentido, e querer então, eu quero andar também nesse sentido, louvor, nós precisamos fazer isso. Mas há uma segunda ordem que o apóstolo coloca também para nós, é que nós devemos andar no amor prático. Olha no versículo 2, que diz: andar em amor como Cristo, que também nos amou e se entregou por nós, e a Deus como oferta e sacrifício com aroma suave. A segunda ordem que ele coloca aqui é o padrão de qualidade de um servo do Senhor. Logo descrito aqui nesse verso 2, que é andar em amor. Eu fico imaginando que nós temos um discurso muito bom sobre amor, mas na prática nós não conseguimos vivenciar esse amor. Na prática não conseguimos colocar isso. O nosso estilo,
ou nosso referencial, melhor dizendo, o nosso referencial, ele tem que ser esse amor, e o nosso modelo é Jesus. Por que o nosso modelo é Jesus? Porque o amor de Jesus é um amor de sacrifício, é um amor de entrega, é um amor que abre mão dos seus prazeres para poder então morrer pelos outros. É esse tipo de amor que nós, como servo do Senhor, estamos precisando, principalmente nesses dias de hoje. Um amor que possa então se doar. Um amor que não é apenas comparativo, vazio de expressão ou só de palavra, mas um amor prático. Um amor que vai muito além de palavras, mas um amor de ação. É isso que nós estamos precisando como servo do Senhor. Vivenciar esse amor, colocar esse amor em prática. E será que você tem conseguido colocar esse amor em prática? Um amor que seja transformador, um amor que age através de gesto e doação. Esse amor de Jesus é um amor tão maravilhoso, mas tão maravilhoso, que ele nos constrange. É um amor tremendo, e que muitas vezes nós nos entregamos a Jesus através desse amor que se deu por você e por mim, que morre numa cruz, que é humilhado. Esse amor de entrega. E será que você então tem esse amor prático de Jesus em você? Esse amor que consegue então te levar até a cruz por causa de outras pessoas, de entrega. O que o apóstolo aqui ele disse, que esse amor de Jesus é o amor que subiu até a presença do Pai como sacrifício de louvor e adoração, que é esse cheiro então suave. Por isso, se queremos adorar Jesus, precisamos não apenas transformar o nosso louvor em um ato de contemplação, apesar disso ainda ter lugar na fé, mas devemos ver a face do Senhor no irmão, no pobre, no necessitado, no oprimido, no aflito de coração e alma. O que precisamos fazer é que a nossa vida, as nossas mãos, os nossos pés, os nossos lábios, seja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas será que a sua vida, as suas mãos, os seus pés, os seus lábios, tem sido então dentro do louvor? Tem sido então esse momento ao qual o Senhor e Salvador Jesus Cristo tem te usado? Muitos adoradores do Senhor não conseguem compreender, ainda que isso tenha um valor muito grande aos olhos do Senhor. Mas bastaria isso para poder se lembrar que dos últimos sermões de Jesus Cristo, ele falava justamente sobre isso, de entrega, de ajudar aquelas pessoas que são necessitadas, caminhar com elas. Olha que Jesus diz lá em Mateus capítulo 25, a partir do verso 31, abre aí a sua Bíblia, Mateus 25, versículo 31 ao 46, que diz: Quando, pois, o Filho do Homem vier na sua glória, e todos os anjos com ele, então se sentará no seu trono glorioso, e todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará um dos outros, à semelhança do pastor que separa as ovelhas dos cabritos. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, bendito do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo.
Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era estrangeiro e me acolheste, precisei de roupa e me vestiste, estive doente e me visitaste, estava na prisão e fosse visitar-me. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou precisando de roupa te vestimos? Quando te vimos doente ou na prisão e fomos visitar-te? E o rei lhe responderá: em verdade vos digo que sempre o que fizeste a um desses meus irmãos, ainda dos mais pequeninos, a mim o fizeste. Então ele dirá também aos que estiverem à sua esquerda: maldito, afastai-vos de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Pois tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, era estrangeiro e não me acolheste, estive nu e não me vestiste, doente e na prisão não me visitaste. Então eles também perguntarão: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou sem roupa, ou doente, ou na prisão, e não cuidamos de ti? E ele lhe responderá: em verdade vos digo que sempre que deixaste de fazer a um desses mais pequeninos, deixaste de fazê-lo a mim. E eles irão para o castigo eterno, mas os justos irão para a vida eterna. Esse texto está falando sobre demonstrar o amor para as outras pessoas, caminhar com as outras pessoas, principalmente nesse período da pandemia, principalmente nesse período de pessoas que estão precisando. Eu quero te fazer uma pergunta: será que você tem demonstrado o amor de Jesus às pessoas? Nesse período da pandemia, aos necessitados? Nós aqui na igreja fazemos sempre uma campanha de doação de quilo de alimento. E nós montamos então cesta básica. Quando eu cheguei aqui, a gente só conseguia montar uma cesta básica. E hoje, para a honra e glória do Senhor Jesus, não falo aqui porque não tenho mérito nenhum nisso, sou apenas um instrumento do Senhor. Já conseguimos fazer 2 cestas básicas para a nossa igreja, que é uma igreja pequena. Isso é muito bom. E algo que eu acho muito legal, eu louvo a Deus por isso, porque pessoas que não são membros da nossa igreja, pessoas da nossa comunidade, sabem do nosso trabalho, sabem da nossa seriedade e têm também contribuído. Pessoas que não são membros, não são cristãs, elas vêm e doam com o maior prazer quilos de alimento para ajudar na nossa cesta básica. E temos então abençoado famílias nesse sentido. Mas o triste é que ainda alguns irmãos da nossa igreja ainda não contribuem. Pessoas que não são membros contribuem, mas membros ainda da nossa igreja ainda não conseguiram ainda contribuir. E o desafio que eu lanço para você é: você consegue contribuir? Você consegue ajudar? Você consegue caminhar com o próximo? Você consegue ajudar o próximo? O que Jesus está colocando aqui nesse sermão é justamente quando nós ajudamos o próximo, nós estamos também ajudando Jesus. Nós estamos caminhando com Ele. Está na hora de a gente acordar do nosso sono espiritual. Está na hora de nós caminharmos com o próximo. Essa é uma ordem que o apóstolo Paulo está colocando aqui. E que você precisa colocar isso em prática. Se você é filho de Deus. Se você aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Mas tem uma terceira ordem que o apóstolo coloca aqui para nós. É que não tenha parte com as obras das trevas. Olha no versículo 3 até o versículo 5. Mas a prostituição e todo tipo de impureza ou cobiça nem sequer seja mencionada entre vós, como convém a santos. Nem haja indecência, nem conversas tolas, nem gracejos obscenos,
pois essas coisas são inconvenientes. Pelo contrário, haja ações de graça, porque bem sabeis que nenhum devasso ou impuro ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Olha no versículo 11 e ao versículo 13 que diz: e não vos associeis às obras infrutíferas das trevas, pelo contrário, condenais. Pois é vergonhoso até mesmo mencionar as coisas que eles fazem, as escondidas. Mas todas essas coisas, sendo condenadas, manifestam pela luz, pois tudo que se manifesta é luz. A terceira ordem que o apóstolo então apresenta para nós tem a ver com a coerência da nossa fé e o modelo que nós imitamos, mediante as nossas ações práticas. Por isso ele diz: não tenha parte com as obras das trevas, e não vos associeis às obras infrutíferas das trevas. Mas quais são essas obras que o apóstolo então ele diz aqui, que são pecado e que de alguma maneira representam, identificam ações das trevas nesse mundo, ou agir do mal? Nós podemos aqui separar apenas algumas coisas, como prostituição, que pode ser traduzido como fornicação, adultério. É claro que essa palavra, ela é uma palavra bem ampla e que indica todo tipo de relação sexual fora do casamento, bem como toda forma de expressão da sexualidade que não seja natural, ou mesmo toda forma de imoralidade sexual. É nesse sentido que podemos entender o adultério, a fornicação, a sexualidade fora do casamento, naquela questão do namoro avançado, quando você está lá namorando e começa então a esquentar os beijos calentes ali, as mãos bobas que vão subindo e tocando nas partes íntimas, na questão da homossexualidade, que tem crescido nesses dias, na questão do sexo grupal, na pornografia de modo geral. Na carta de 1 Coríntios, capítulo 6, do versículo 18, 20, diz: fugir da imoralidade. Qualquer outro pecado que o homem comete é fora do corpo, mas quem pratica a imoralidade peca contra o seu corpo. E não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, do qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, pois foste comprado por preço. Por isso, glorificai a Deus no vosso corpo. Nós precisamos entender que o nosso corpo é santuário do Espírito Santo. Você pode dizer isso para você? O meu corpo é santuário do Espírito Santo. Impureza, que é sujeira, lixo ou resto de comida apodrecido, todo tipo de impureza moral, sexual ou qualquer outro tipo. O apóstolo diz que todo tipo de impureza, coisas que tomam então a nossa mente, que determina as nossas futuras ações ou sujeira da nossa vida. Lá em Filipenses capítulo 4, versículo 8 diz: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. O que será que você tem permitido que fique na sua mente e que domine então os seus membros, suas ações e as suas intenções? Lembre-se, tudo começa pela mente. Cobiça ou avareza, alguém que sempre deseja mais, que não sabe repartir, é um tipo de egoísmo que se percebe nas coisas materiais, algumas vezes até compulsivo, uma espécie de dureza de coração para com os outros e que tem uma grande complacência para consigo mesmo. E Paulo afirma que essa atitude arraigada no nosso coração ou no coração dessas pessoas que cobiçam, que são avarezas, são pessoas idólatras,
São pessoas que estão preocupadas com o dinheiro, com as coisas, é de possuir, é o de ter. Ele diz que todo esse tipo é idolatria e tem um agente por trás disso, que é o próprio Satanás. Nós podemos encontrar isso lá na carta de 1 Coríntios, capítulo 10, do versículo 14 ao 21, que diz: portanto, meus irmãos amados, fugi da idolatria. Falo como a entendidos, julgai vós mesmos o que digo. Porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Pois nós, embora muitos, somos um só corpo, porque todos participamos de um mesmo pão. Vede a Israel segundo a carne: os que comem do sacrifício não são porventura participantes do altar? Mas que digo, que sacrifício, o que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Ou que o ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que eles sacrificam-os a demônio e não a Deus. Não quero que sejais participantes com os demônios. Não podeis beber do cálice do Senhor e do cálice do demônio. Não podeis participar da mesa do Senhor e da mesa de demônios. Olha que o apóstolo Paulo coloca. Mas tem também uma terceira coisa, que é a questão do falar mal, né? Falar conversas tolas, falar baixaria, gracejos indecentes, que é esse falar inconveniente, sujo, piadas pesadas, sujas, modo de falar com palavreados. Eu tenho alguns amigos, tenho às vezes até dificuldade de conversar com eles, amigos não crentes. E nós precisamos ter amigos não crentes se queremos abençoar a vida deles. E de cada 10 palavras, 12 que eles falam é palavrão. E muitas vezes eu chamo a atenção deles e falo: olha, cuidado com essas palavras, porque cada 10 palavras, 12 é palavrão. E muitas vezes nós cristãos acabamos também tendo esse tipo de falar, do falar mal, de fofocas. Uma das coisas que talvez seja mais difícil da igreja combater é a fofoca. Pessoas fofoqueiras dentro da igreja, pessoas que não conseguem guardar, né, a língua dentro da boca, mas que gostam de falar mal das outras pessoas, que só servem então para comentar sobre vidas alheias. O que o apóstolo então nos ensina é que essas coisas de alguma maneira estão ligadas às trevas, a Satanás e aos seus propósitos nesse mundo. Por isso então não devemos, né, andar nesse caminho ou fazer esse tipo de coisas. Se queremos viver para o Senhor, devemos então reprovar essas práticas nas nossas vidas, devemos lutar contra. Como às vezes é difícil porque passou já a ser algo prático na nossa vida. Passou então a fazer algo corriqueiro. Mas o que nós precisamos é lutar contra, é vigiar, é lutar. Porque o apóstolo coloca nesse texto, no versículo 5, porque bem sabeis que nenhum devasso, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ele diz e deixa bem claro que esse tipo de pessoas não tem herança no reino de Deus. Não pode entrar. Então, o que será que você tem semeado? E com isso você tem cultivado na sua mente, no seu coração, um estilo de vida, valores e atitude. O que tem dominado o seu coração é luz ou é trevas? Não existe meio termo. Não existe. Deixe a luz de Deus brilhar em você. E aí nós podemos então ver
quarta parte ou quarta ordem que o apóstolo coloca para nós é que nós devemos agir como filho da luz. Olha do versículo 8 aí de Efésios capítulo 5, espero que você mantenha a sua Bíblia aberta para ir acompanhando os textos bíblicos, porque nós estamos aqui fazendo um estudo, aprendendo da palavra de Deus. Eu quero que você cresça, que você ande com o Senhor, que desenvolva a sua vida espiritual. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa vontade. Diz assim no versículo 8: pois no passado eras treva, mas agora sois luz no Senhor. Assim andai como filho da luz. Versículo 9: pois o fruto da luz está em toda bondade, justiça e verdade, procurando saber o que é agradável ao Senhor. E não vos associeis às obras infrutíferas das trevas, pelo contrário, condenais. Pois é vergonhoso até mesmo mencionar as coisas que eles as fazem escondidas. Mas todas essas coisas, sendo condenadas, manifestam pela luz, pois tudo que se manifesta é luz. O apóstolo Paulo coloca agora um desafio maior para a igreja de Efésios, para a sua vida e para a minha vida. É que nós somos identificados com o Senhor através da luz de Cristo e devemos então andar nessa luz como filho da luz no Senhor. No passado nós refletimos as trevas. No passado nós não tínhamos essa luz. No passado nós éramos dominados por Satanás, mas agora nós somos luz no Senhor e Deus que domina a nossa vida, e aleluia por isso. A luz não se mistura com trevas, porque onde há luz não pode haver trevas. E se em você ainda há trevas, porque a luz de Cristo ainda não invadiu o seu coração. Bem, quando eu cheguei aqui, em Caraúbas, aqui na zona rural, na Fortuna, onde a nossa igreja está situada, para quem não sabe ou não conhece aqui essa região, nós estamos numa região de sítio, onde existe pouca luz à noite nos postes. Agora é claro que a prefeitura já melhorou um pouco mais, mas nós temos uma congregação que fica mais ou menos a 2 quilômetros aqui da igreja mãe, aqui em São Geraldo. Quando eu cheguei aqui, nós não tínhamos o transporte. Nós não tínhamos uma moto, não tinha um carro, mas tínhamos apenas uma bicicleta emprestada. E eu então andava de bicicleta para fazer algumas visitas. Mas à noite eu precisava ir até a nossa congregação para fazer o trabalho. E aí eu, a minha filha e a minha esposa, andando mais ou menos de 1 quilômetro a 2 quilômetros até chegar à nossa congregação ali em São Geraldo. Interessante porque à noite é tudo escuro e não tem poste, não tem luz. Nós íamos então com uma lanterna iluminando. Quando eu penso aqui nesse texto, me lembro então desse caminho, porque é onde nós jogávamos a luz, as trevas se dissipavam, ela sumia. Mas quando nós apagávamos a lanterna, ficava tudo um escuro, um breu, aonde não conseguíamos enxergar nada. E muitas vezes eu ia atrás, minha filha, minha esposa iam na frente, e eu que sou mais alto do que elas, ia então com a lanterna atrás, bem alto, para poder então iluminar o caminho para que a minha filha e a minha esposa andassem, não esbarrassem em alguma pedra, ou caísse, ou se machucasse. É assim também, meu querido, você deve ser. Você deve ser esse farol, então, que deve estar no ponto mais alto, iluminando a vida das pessoas para poder andar. Essa luz, ela tem que brilhar no nosso viver, no nosso falar, no nosso agir, na nossa forma de amar. O que Paulo ele descreve aqui era como uma visão de um mundo cheio de trevas, e nós que somos filhos da luz, por onde passamos temos que emanar a luz de Cristo.
precisamos, meus queridos, tomar cuidado. Você precisa tomar cuidado, porque a estratégia do diabo é apagar a sua luz e trazer de volta essas trevas essas trevas que possam então dominar a sua vida. Tome cuidado, porque o diabo ele tem uma experiência muito boa nesse sentido. Ele está aqui nesse mundo desde a fundação do mundo. Ele tem experiência. E o diabo, ele muitas vezes age como nós agimos quando queremos cozinhar um caranguejo. Não sei se você sabe, mas o caranguejo você não pode pegar ele e jogar direto na água fervendo. Você simplesmente coloca ele dentro de uma panela com água fria e leva ao fogo. E ali então aquela água vai começando a esquentar. E o caranguejo não vai percebendo a temperatura daquela água, até ele então morrer ali cozinhado. Muitas vezes nós cristãos estamos sendo cozinhados pelo diabo. Citar um exemplo que está aí surgindo aí nessa semana. É um aplicativo que agora muda o sexo da pessoa. Se você, por exemplo, é homem, você pega lá a sua foto e coloca nesse aplicativo. E esse aplicativo então vai mostrar como você seria uma mulher. E se você é mulher, coloca lá a foto. E esse aplicativo então vai mostrar como você seria como um homem. O que é isso? É, meus queridos, instrumento de Satanás. É, meus queridos, transformar você, que é homem ou que é mulher, no sexo oposto. Cuidado, porque tem muitos crentes brincando com isso. Cuidado, porque essa questão da homossexualidade está crescendo cada vez mais e mais. E daqui a pouco, para muitos cristãos vão achar normal, não ter problema nenhum, você mudar, você ser do sexo oposto. Tome cuidado, porque o diabo nos cozinha aos poucos. Ele vai só comendo pela beirada até chegar ao meio, aonde ele quer. O que nós estamos precisando dos dias de hoje é de homens e mulheres de coragem para ser sal e luz, para se posicionarem e dizendo que é certo, o que é errado. Podemos, meus queridos, viver como esse mundo está vivendo na questão de relatividade, aonde não, a sua verdade não é a minha verdade, mas a única verdade é Jesus Cristo, o Senhor e Salvador. E a Bíblia é a verdade. O que a Bíblia coloca, nós devemos seguir. O que é pecado, o que é certo. É isso, meus queridos, que nós precisamos. De pessoas com atitudes para poder confrontar as trevas. De pessoas, meus queridos, que se manifestam como luz. Que tenham prazer em dizer, eu sou do Senhor, e não importa o que vão pensar de mim, eu estou pronto para me entregar. Eu estou pronto para poder viver para o Senhor. Que tipo de luz você tem sido? Que tipo de luz você tem sido? Quinta ordem que o apóstolo então coloca para nós é: não se deixe enganar. E infelizmente tem muitos crentes sendo enganados. Olha no versículo 6, no versículo 7, aí de Efésios capítulo 5. Ninguém vos engane com palavras sem sentido, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os desobedientes. Portanto, evitai a companhia deles. A próxima ordem que ele coloca aqui para nós é, na verdade, uma advertência da questão do engano. Ela reflete a presença entre os cristãos daqueles tempos de certos mestres que queriam então enganar os membros da igreja,
com o gnosticismo, que ensinava que os pecados cometidos no corpo não eram importantes e que não teriam maior consequência na vida espiritual, e que o combate a esses pecados representava quase um abuso de autoridade e poder dentro da igreja, e que a contradição às tendências naturais do ser humano. E Paulo então ele vai de encontro a essas pessoas, falsos mestres, dizendo que ninguém deve ser enganado por trás de doutrinas vazias. O que nós, meus queridos, estamos vivendo nos dias de hoje é que pessoas têm então se levantado para poder enganar os cristãos. Tome cuidado com isso. Tome cuidado. Porque há tempos difíceis que nós estamos vivendo. Há muitas vozes querendo nos seduzir e dizer, olha, você pode viver uma vida de pecado, que não vai ter consequência nenhuma no mundo espiritual. Como, por exemplo, nós temos hoje igreja de homossexuais, dizendo, olha, você pode ser homossexual, isso não é pecado. Como, por exemplo, de pessoas que estão dentro da igreja e que não se casaram, mas vivem junto, não oficializaram a sua união. Estão dizendo, não, tudo bem, você pode viver assim. Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum, por exemplo, se você ter uma relação sexual. Você que é jovem, não tem problema nenhum. Você está com 13, 14, 15 anos e ainda é virgem. Olha, você tem que deixar de ser virgem. Não casa virgem. Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum você fazer esse tipo de coisa. Não tem problema nenhum você viver uma vida dupla. Dentro da igreja você é uma pessoa, mas lá fora você é outra pessoa. Não tem problema nenhum. Não vai ter consequência nenhuma espiritual. Não tem problema nenhum você ficar focado no seu dinheiro, nas suas posses, no poder, no prazer. Não tem problema nenhum. Viva da sua forma, porque Deus é amor e tudo então está resumido em amor, porque Deus é amor. Então viva a sua vida da forma como você quer. Você pode ser o seu próprio Deus. Deus está aqui para poder te servir. Não tem problema nenhum. Infelizmente, é assim que o Evangelho está no dia de hoje. O apóstolo Paulo diz que ninguém vos engane. A palavra é muito clara. Que ninguém vos engane. Tome cuidado com isso. Por isso que nós estamos fazendo esse estudo, essa série de mensagens, para que ninguém vos engane. Para que você seja filho realmente da luz, filho de Deus, que você ande no caminho do Senhor, que você possa ter uma vida de santidade, uma vida para buscar o Senhor, porque você é pecador, eu sou pecador. Nós precisamos pedir perdão aos nossos pecados, não ser seduzido pelas coisas desse mundo, pelos prazeres desse mundo. Muitas vezes nós estamos preocupados com as coisas terrenas, com as coisas aqui desse mundo, e não estamos preocupados com as coisas celestiais. Cuidado, porque o juízo de Deus vai vir sobre a sua vida e sobre a minha vida. Não podemos ser enganados por Satanás. Satanás enganou a Eva dizendo, olha, não tem problema nenhum você comer do fruto, porque você vai ser igual a Deus. Não tem problema nenhum. É essa palavra que ele usa muitas vezes para seduzir os crentes da igreja. Não tem problema nenhum. Uma das palavras que eu mais ouvia na minha juventude é: não tem nada a ver.
É a mesma coisa que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, não há problema nenhum, olha, cuidado com isso. Cuidado, porque a palavra que Satanás usa é justamente essa, não tem problema nenhum, não tem nada a ver. Pastor, olha esse aplicativo aqui que muda o sexo, não tem nada a ver, pastor. Olha como que eu seria se fosse homem, olha como eu seria se fosse mulher. Não tem nada a ver, pastor, isso não tem nada a ver. Que ninguém vos engane. Cuidado, porque a sua vida é para glorificar Deus. Você foi chamado pelo Senhor e Salvador Jesus Cristo, você foi comprado com o sangue de Jesus Cristo para glorificar Deus. Glorifique então o Senhor através da sua vida. Mas o sexto e o último ponto, para encerrar, é tempo de despertar. Olha no versículo 14. Por isso que se diz, desperta tu que dorme, levante-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Agora Paulo aqui coloca um desafio final, eu quero encerrar essa mensagem, esse estudo em cima disso, em cima desse desafio para a sua vida e para a minha vida também espiritual. Porque, meu querido, é tempo de despertar. É tempo, meus queridos, de nós levantarmos uma voz profética nesse mundo, sermos luz do Senhor. Porque há muitos crentes que estão dormindo espiritualmente, e há um tipo de sono, de lerdeza espiritual muito perigosa no nosso meio, e que ela é quase uma neutralidade, a qual diz, olha, eu não sou mal, eu não sou bom, eu simplesmente sou uma pessoa normal. Uma das coisas que eu mais tenho ouvido aqui nessa comunidade é isso: pastor, olha, eu não bebo, eu não fumo, eu não roubo, eu sou uma pessoa normal. Eu gosto muito de dizer, olha, mas se você não aceitar Jesus Cristo, você vai para o inferno. Porque não existe 3 caminhos, só existe 2 caminhos. Olha lá em Mateus capítulo 12, verso 30, diz, quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Se você não está com Jesus, você está então com o inimigo dele. Você está comprometido com Satanás. Essa é a grande verdade. Porque Jesus deixa bem claro, quem não está comigo é contra mim. Se você não estiver com Jesus, você está contra Jesus. Por isso, você precisa despertar espiritualmente. É hora de você despertar. É hora de você se levantar dentre os mortos. Porque uma das coisas difíceis que tem é a gente se despertar entre os mortos. Porque aquele que está morto, parece que ainda não percebeu que está morto espiritualmente falando. E necessita então de uma ressurreição espiritual que só Jesus pode dar. E para isso você precisa então se arrepender. O arrependimento começa com o reconhecimento real da sua condição de morte, de perdido, distanciamento do Pai, e que precisa então ser resgatado, de alguém que é digno de justiça e juízo de Deus, e por ser filho então desobediente, e que caminha segundo o príncipe desse mundo, e precisa então de um arrependimento, de uma tristeza espiritual, e que se perceber então que está afastado de Deus. Esse arrependimento tem que ser profundo e de um desejo de mudança. Arrependimento é uma busca de uma ajuda espiritual ao único que é suficiente, que pode então te ajudar, porque Ele é poderoso. E o que você então precisa fazer? Deixe Jesus ser o Senhor da sua vida. Ele caminhar contigo, a sua jornada de fé. Ele é o caminho, a verdade e a vida. A Ele que possa então lutar nossas batalhas por nós.
porque é o sangue dele que nos limpa e nos purifica de todo pecado. É porque nós vivemos para ele e por ele. Ele é a luz e que precisa então lançar sobre nós a sua luz, e os seus valores precisam então nortear a nossa vida. É hora de despertar. Esse é o grande convite que Jesus faz a você. Saia desse sono da morte. Acorde espiritualmente. Será que você quer despertar? Eu convido você agora para isso. Desperte para o Senhor. Eu quero, neste momento, orar pela sua vida. Colocar diante de Deus a sua vida. Ore comigo. Pai bendito, amado, nesse momento eu quero entregar nas tuas mãos a vida dessas pessoas, ó Pai. Essa mensagem que mexeu conosco e que nos chama, Pai, para uma responsabilidade espiritual. Essa mensagem, ó Deus querido, que fala como que nós devemos nos comportar como filho da luz, andando em santidade, tirando, ó Pai, dos nossos lábios tudo aquilo que não agrada a Ti. Ó Pai, não sendo agentes de Satanás nesse mundo. Eu quero entregar nas Tuas mãos a vida das pessoas que nos acompanham através desse vídeo. Transforme, ó Pai querido, essas vidas. Mude, ó Pai querido, os seus corações. E que elas possam ser filhos da luz, ó Pai. E por onde elas passarem, a luz de Cristo brilha. Ó Deus amado e bendito, desperta-nos do sono, desperta-nos, ó Pai querido, e que possamos ser homens e mulheres corajosos para proclamar para esse mundo que está em trevas, ó Pai. Em Cristo Jesus que eu oro. Amém. Que Deus... Divino companheiro no caminho, sua presença sinto logo ao transitar, e no dissipar de toda sombra já tenho luz, a luz bendita do Senhor. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tem meu coração para pousar. Fazem-me morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. O véu da noite já se aproxima, nela o tentador vai chegar. Não me deixe só no caminho. Ajuda-me até chegar. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tem meu coração para pousar. Fazem-me morar da permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Fazem-me morar da permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Amém. E amém. Eu quero agradecer a você que nos acompanha aí nesse canal. E pedir a você, caso ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal. Deixe um like aí.
Se a mensagem te abençoou, deixe uma mensagem. Entre em contato conosco. Se você está precisando de alguma ajuda, se você quer desabafar, nós estamos aqui para poder abençoar a sua vida. Mas nós queremos andar com Jesus, autor e consumador da nossa fé. Vivemos para Ele, queremos glorificar o nome dEle. Esse é o nosso objetivo. Eu tenho certeza que também você quer isso. Então que a sua vida possa ser uma vida que glorifica o Senhor. Viva para o Senhor, pois Ele merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Quero dar agora as bênçãos finais. Feche os seus olhos mais uma vez. Que o amor de Deus Pai, a graça maravilhosa do Senhor e Salvador Jesus Cristo, a consolação do Espírito Santo, esteja sobre todo o povo de Deus, espalhado na face da terra. E que o povo de Deus diga amém e amém. Que Deus abençoe, meus queridos.